Olá, tudo bem? Começa agora o Assembleia Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba, Valdemar Oliveira, ele que é coordenador executivo do SEDECA Bahia. Bem-vindo, Valdemar. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez para discutir essa questão tão grave que são os direitos das crianças e adolescentes brasileiras. Verdade. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Ives de Roçan, conhecido apenas como SEDECA Bahia, é uma organização sem fins lucrativos que atua no enfrentamento da violência sexual e de homicídios praticados contra crianças e adolescentes. De caráter público, é formada integralmente por entidades sociais e administrada por um conselho de 9 ONGs. E Valdemar, coordenador executivo do SEDECA, é também fundador do centro, não é isso mesmo, Valdemar? Isso. Tenho essa satisfação de ser um dos fundadores do SEDECA, juntamente com vários companheiros, que alguns no meio da estrada buscaram outros rumos, e poucos são os fundadores que ainda se mantêm, mas ainda temos alguns. São quase 30 26 anos, né? 26 anos completando, caminhando para 27 anos de muita luta para manter as portas do SEDECA abertas durante todo esse período. Uma luta muito intensa, muito dura. E para aqueles que estão nos assistindo agora e que não sabem, o que é que o SEDECA desenvolve? Que tipo de trabalho é realizado pelo SEDECA? Olha, o objetivo principal do SEDECA, como eu disse, no sentido mais amplo é garantir direitos das crianças e adolescentes. Esse é o nosso. Mas temos dois focos principais. Um, que foi o primeiro, foi que deu origem, que nos estimulou a criar o SEDECA, que era exatamente o combate aos homicídios vitimando crianças e adolescentes. Isso foi em 91, quando nós fomos fundados. Em 94, nós vimos que a maioria dos crimes que vitimavam crianças e adolescentes vitimavam meninos. Uhum. E aí nós fomos analisar e realizamos uma primeira pesquisa na Bahia, né, sobre que tipo de violência acometia as meninas. Certo. E aí pudemos constatar que era exatamente a violência sexual. A partir daí, então, de 94, nós incorporamos essa luta, né, que é a luta no enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. E esses dados se mantêm? Infelizmente, eles se mantêm, né? Se fizesse uma pesquisa, se fizesse um levantamento em 94, 95, 98, 95, 96, por certo, o número de denúncias seria bem inferior ao que é hoje. Certo. Seria bem inferior. Por quê? Porque não havia campanhas. Então, quando hoje a Bahia desponta nos primeiros lugares em denúncia, através do Disque 100, de violência sexual, não é que a Bahia tenha o maior número de crimes. É que nós aqui na Bahia iniciamos em 94, 95, e aí era o SEDECA sozinho que fazia isso em 94, né? Evidentemente que contando por vezes com o apoio de algumas organizações, pequenas organizações, mas contando também por vezes com a resistência de outros segmentos, o setor hoteleiro mesmo, que era um dos setores que se achava prejudicado com essa bandeira que nós levantávamos. Então, de lá para cá, nós temos desenvolvido campanhas anuais, né? E qual é o mote dessas campanhas? Denuncie, não fique calado. Quem cala consente, quem cala é cúmplice. Então, é sempre motivando as pessoas, estimulando as pessoas a denunciar. Uhum. E por isso a Bahia sempre aparece nos primeiros lugares, porque boa parte dos estados não realizam esse tipo de atividade. E de que maneira é que o SEDECA efetivamente enfrenta a violência sexual e também os homicídios contra crianças e adolescentes? Que tipo de serviço vocês oferecem lá? No caso da violência sexual, nós criamos, em 96, 97, nós constatamos que não havia no estado da Bahia nenhum atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O que havia era atendimento individualizado, que era oferecido por psicólogos, mas para a classe média e a classe mais abastada. A classe pobre, as filhas dos trabalhadores, não tinham a quem recorrer,
né? Eram violentadas e tinham de curtir o seu sofrimento junto com seus familiares. Nós, então, criamos o atendimento que nós denominamos à época, e veja que nós tateamos, não havia nenhum referencial no Brasil de atendimento. No Brasil não havia nenhum, eu digo, na Bahia, mas estendo ao Brasil, não havia no Brasil serviço um serviço especializado nesse atendimento. Nós fomos iniciadores, né, eu diria, no modelo, nós criamos um modelo, tanto que nós produzimos um livro sobre essa nossa experiência, sobre como nós criamos, produzimos um livro com apoio do governo estadunidense e distribuímos esse livro, que foi muito bem recebido. É pena que só pudemos rodar para 2000 e acabou logo. Então, a partir daí, nós criamos esse serviço de atendimento psicossocial e jurídico, que contempla exatamente o pessoal da assistência social, assistentes sociais, psicólogos, advogados, em alguns casos, quando temos mais pedagogos, quando temos mais um recursozinho, podemos contratar até o pessoal que trabalha com ludicidade. Uma terapia ocupacional. Ocupacional, né? Quando as coisas estão apertadas, a equipe fica mais com reduzida. Assistente social, psicóloga e advogado. Então, essa criança que é abusada, chega lá levada pelos pais ou parentes ou responsáveis, ela é acolhida pela nossa assistente social, que ouve ela, ouve os pais, faz uma anamnese e a partir dali ela encaminha para a psicóloga. Essa criança, a partir desse momento, ela passa a ser atendida, a ter um atendimento semanal, individualizado. Esse foi também uma luta nossa, uma decisão política nossa, porque a maioria, vocês não têm recurso, façam um atendimento coletivo, junta 4 ou 5 crianças e tal. Nós dissemos não. Cada um tem uma história, cada um tem uma história e tal. As crianças de classe média são atendidas individualmente. Então, nós não podemos atender as filhas dos trabalhadores de forma coletiva. Então, definimos isso e, graças a Deus, temos mantido. Então, elas são atendidas e iniciam esse atendimento sem ter data definida para a alta. Certo. Não há dizer assim, serão atendidas durante 6 meses, serão atendidas durante 1 ano, serão atendidas durante 2 anos. Não. Elas serão atendidas até o momento que a profissional, a psicóloga, identifica que ela está capaz de retomar a sua vida normal, né, no cotidiano, com suas colegas, com seus familiares. E em paralelo a isso, vai ter um núcleo jurídico que coloca para frente um processo, por exemplo, contra o abusador. Exatamente, exatamente. Paralelo a isso, ele é encaminhado para o jurídico, que aí verifica se já houve queixa na DECA, se não houve a primeira iniciativa, é levar essa mãe ou parente para a DECA para efetivar a queixa na DECA, e a partir dali inicia todo o processo, o advogado inicia acompanhando o inquérito, né, que logo depois vai ao Ministério Público e logo depois ao Judiciário. Nessas 3 fases, e a gente acompanha até o julgamento final, não só na primeira instância, mas de todos aqueles que entram com recurso, nós vamos também ao tribunal. E quantas crianças e adolescentes estão sendo hoje atendidas pelo SEDECA? Envolvendo casos de homicídio e casos de violência sexual, nós devemos estar com mais de 80. Não sei exatamente, porque muitas vezes entra uma das 2, sai 2, entra 3, mas o último levantamento tinha 82 crianças e adolescentes sendo com atendimento, né, entre o atendimento psicológico, né, psicossocial e o acompanhamento especificamente jurídico, em se tratando de homicídio. Agora, essas crianças e adolescentes não são encaminhadas por um outro órgão, podem ir diretamente ao SEDECA levadas por alguém, é isso? Por um responsável? Sim. Nós temos o que nós chamamos uma demanda direta, que são essas pessoas que tomam conhecimento, né, da existência do SEDECA por um vizinho, por um amigo, por uma emissora de televisão que diz, olha, ele vai lá, tem um SEDECA, procure e tal, então ela vai lá. Mas tem também um encaminhamento feito pelos conselhos tutelares. Então, a mãe vai ao conselho tutelar e tal, levar, e eles do conselho tutelar encaminha para lá, ou a mesma DERCA, Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes, também encaminha para o SEDECA, muitas vezes até o Ministério Público. Então, tem essa demanda espontânea, mas tem também essa que é encaminhada por essas instituições. E no caso de uma pessoa que não está envolvida com a família daquela vítima, mas é vizinha ou passou por um lugar e viu uma cena e quer fazer uma denúncia, ela
imagino que ela deva procurar primeiro o DERCA, que é a delegacia especializada, mas acontece das pessoas irem ao SEDECA e fazerem uma denúncia? A partir daí, o que é feito? Eu diria que é até não é recomendável que ela procure o SEDECA, porque a partir daí, ela levando a denúncia, que é um grande medo dessas pessoas que denunciam, de sofrerem represália por parte do autor da violência. Então, o SEDECA ela tem a garantia de que o nome dela não aparecerá. Por quê? Porque nós recebemos a denúncia por parte dela e nós, SEDECA, faremos a denúncia à DERCA. Certo. Aí vai aparecer ali como uma denúncia feita pelo SEDECA. E há algum tipo de investigação, vocês vão checar essa informação ou levam ao SEDECA? Não, nós levamos, essa investigação é feita diretamente pela delegacia especializada. Nós não fazemos essa investigação, até mesmo porque para não corrermos risco, que você sabe que são inerentes a um caso desse. Agora, tem dificuldades hoje para manter a instituição? Sempre tivemos. Eu diria que desde o início, nós tivemos, porque era uma entidade muito nova, né, desconhecida, então nós tivemos sérias dificuldades e ao longo desse tempo não tem sido fácil. Eu diria estamos completando 27 anos para o mês, né, e são 27 anos de luta para manter. Nós tivemos uma fase na década de 90 que dispunhamos de recursos internacionais. Então, tínhamos organizações internacionais que nos davam ajuda significativa e nós quase não precisávamos de ajuda do governo brasileiro, nem baiano e nem soteropolitano. Era mais fácil, mas a partir do final da década de 90, iniciando a década de 2000, essa ajuda praticamente escasseou, praticamente acabou, porque surgiu essa ideia de que o Brasil era a 7ª potência, né, na economia e que não precisava mais de ajuda. Então, uma boa parte dessas organizações internacionais migraram os recursos para a Ásia, para a África, né, continentes que elas entendem que ainda tinham essa carência. Sem saber que nós continuamos muito carentes, né? Isso nos custou caro porque nós tivemos de, então, buscar apoio governamental. E se sabe como é. Eu não me queixaria dos governantes, eu me queixo muito da burocracia estatal. A burocracia estatal é muito pesada, muito complicada. Então, isso tem dificultado muito a nossa vida. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, porque talvez alguém em casa queira ajudar o SEDECA e com certeza vai ser bem-vindo. No próximo bloco, a gente continua conversando com o coordenador executivo do SEDECA Bahia, Valdemar Oliveira. Você acha que uma estação como o verão, por exemplo, pode influenciar nos índices de violência contra a criança e o adolescente? Vamos saber no próximo bloco. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
De volta com o nosso Assembleia Entrevista. E para você que ligou agora a sua televisão, hoje estamos recebendo Valdemar Oliveira, coordenador executivo do SEDECA Bahia. Valdemar, você falava da dificuldade financeira pela qual passam muitas instituições sociais, inclusive o SEDECA. E eu falei da possibilidade de alguém que esteja nos assistindo agora poder ajudar. Isso é possível? Sim, não só possível, mas desejável. Desejável. Com certeza. Nós já fizemos algumas campanhas visando isso, o resultado não foi o melhor possível, mas nós insistimos nisso. Quem puder nos ajudar, né, ajudar essa organização que existe há 27 anos, que luta, que presta essa assistência toda inteiramente gratuita e, mais ainda, fornece transporte para os pais levarem seus filhos, porque nós constatamos que boa parte dos pais deixavam de levar os filhos, num determinado momento deixavam de levar os filhos porque não tinham, tão pobres que não tinham dinheiro para o transporte. E a partir de uns 10 anos para cá, nós fornecemos o transporte para esses pais. E então o telefone para entrar em contato? 3321 1543. Vou repetir, 3321 1543. Entre em contato para saber de que maneira pode ajudar. Então, eu queria falar dos resultados, né? Você falou aí desse trabalho efetivo e ao longo desses 26 anos, e o que é que o SEDECA coleciona aí de resultados, de bons resultados? Olha, nós temos uma coisa que é mais, eu diria, mais marcante, mais aparece, é exatamente esses atendimentos. É saber as crianças que chegam lá inteiramente arrasadas, dilaceradas pela violência do crime e depois saem em condição de retomar a sua vida, né? Também as condenações de homicidas, né, aqueles que tiraram a vida de adolescentes, que a gente sabe que se não existisse o SEDECA, se o SEDECA não assumisse essa causa, seria mais um crime impune. Então, ver esse assassino condenado a 16, é evidente que não retoma a vida, mas é uma satisfação para a família, né? Isso nos estimula. Mas eu acho que tem uma vitória nossa que eu considero muito significativa, que foi obtida em 97 e 98. A maioria dos crimes que vitimavam criança e adolescente, que nós acompanhávamos, eles prescreviam, isso é, eles ultrapassavam o prazo limite para ser julgado e o juiz era obrigado a arquivar o processo. Então, o réu, mesmo não sendo inocente, ele estava livre na prática, ele ficava livre. Ele não pagava pelo seu crime. Mas isso acontecia por quê, Valdemar? Porque a justiça, ela dá prioridade aos réus, a julgamento de réus presos. Então, os réus presos, a maioria, são aqueles que cometem homicídios e estão lá na penitenciária. Então, eles tinham prioridade em relação a esses outros crimes, porque a maioria desses acusados de violentar criança e adolescente respondiam em liberdade. Então, eles não tinham prioridade. A prioridade era do réu preso. E não existia uma vara específica para julgar esses casos? Não existia uma vara específica. Eles eram julgados junto com todos os crimes cometidos por adultos contra adultos também. Então, nós fomos ao desembargador Aloysio Batista, que à época presidia o Tribunal Regional, e demonstramos a ele essa situação. Ele foi muito solícito, foi muito sensível, nós agradecemos até hoje ao doutor Aloysio, e imediatamente ele encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto criando uma vara específica. E contamos também com o apoio da Assembleia Legislativa, que em tempo recorde aprovou essa mensagem oriunda do Judiciário, e nós tivemos então a primeira vara especializada. No ano de 98, nós constatamos que ainda havia alguns crimes que prescreviam. Voltamos ao doutor Aloysio e, mais uma vez, ele criou uma segunda vara. Então, nós temos o orgulho de dizer que o nosso Estado é o único Estado no país que tem 2 varas especializadas nos crimes contra criança e adolescente. Isso, com certeza, potencializa os resultados satisfatórios, né? Sem dúvida. De julgamentos dessas pessoas e condenações importantes. Condenações importantes e, mais ainda, por ser um juiz que trata especificamente desses casos de crime, eles se especializam, eles se sensibilizam, né, para esse tipo de atendimento. Já né? tem outras informações, outra formação para isso. Outra formação, eles sabem como tratar as crianças, eles aprendem no dia a dia como tratar as crianças, até mesmo no interrogatório, né? Então,
foi tudo de bom. Infelizmente, nós não conseguimos convencer os nossos companheiros do resto do Brasil a fazer isso. E me parece que só 5 ou 6 estados têm uma vara especializada e, por certo, nesses estados, a prescrição deve comer solta. Com certeza. Agora, o SEDECA, ele é um serviço que não é do governo do estado, né? A gente tem no governo do estado o serviço Projeto Viver, que funciona inclusive ali dentro do Instituto Nina Rodrigues, ali indo ali em frente ao 5º Centro de Saúde, por ali. Agora, o Projeto Viver praticamente foi desativado. Em 2017, tiveram várias notícias de que as pessoas estavam sendo demitidas, o projeto reduziu muito o número de atendimentos, houve um impacto, digamos assim, no número de atendimentos do SEDECA por conta do fechamento parcial do Projeto Viver? Houve uma demanda quando o Viver entrou em declínio, né? Nós tivemos uma demanda, várias mães que deixaram de ser atendidas pelo Projeto Viver nos procuraram. Nós absorvemos o que nos foi possível. Nós temos uma limitação em função do número de psicólogas que temos, do número de advogados, mas nós absorvemos um quadro. Como é que vocês veem esse fechamento parcial? Olha, de um serviço que é tão importante, né, Valdemar? Não, sem dúvida. Eu diria que há mais de 10 anos, quando o Viver foi criado, ele foi criado no modelo SEDECA. Então, o referencial do Viver foi o SEDECA. Então, o serviço dele é a mesma coisa que nós fazemos, é o atendimento psicossocial e jurídico. Nós ficamos felizes da vida, porque, evidentemente, nós, da ONG, não pretendemos substituir o Estado. Né? Então, quando o Estado criou o Viver, nós ficamos felizes. Por quê? Porque nós temos a capacidade limitada em função do recurso. O Estado tem uma condição muito maior. Então, nós ficamos felizes da vida e ficamos mais felizes ainda quando vimos o Viver se ampliar. O Viver chegou a criar uma outra unidade no subúrbio, mais especificamente em Piripiri. Ficamos felizes, mais uma vez, da vida de estar lá criado. De repente, para a nossa preocupação, nossa tristeza, começou a regredir. Fechou-se a unidade do subúrbio, né? E logo depois começou a reduzir o quadro de profissionais da própria sede que funcionava no IML, e todo mundo sabe o que se deu. Agora, boa parte foi direcionada do atendimento para o Hospital da Mulher, né? E tem ainda o atendimento lá, mas nunca com diria que com aquele potencial que se tinha. Eu acho que foi lamentável. É evidente que eu não compreendia muito, porque o Viver, ele era um órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que havia uma distorção nisso. Ele tinha de ser um órgão para funcionar sob a égide da Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social, coisa que foi. O que eu acho de ruim é que a Secretaria bolou um outro modelo. Sim. Mas de forma muito rápida. Eu acho que devia ter um período de maturação. Um período de maturação. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos operar essa mudança e ter um tempo. Essa mudança foi muito brusca. Sim. E causou aquele trauma. E fazer uma tentativa também, para ver se dava certo, assim como o modelo estabelecido vinha dando resultados positivos. Vinha dando resultados positivos. O Viver era um serviço... Né? Funcionava bem. Um serviço que eu diria de vitorioso, né? A nosso julgamento, ele devia não só manter lá no IML, manter no subúrbio, mas ampliar, ir para Cajazeira, ir para Pau da Lima, ter unidades nesse. Era o nosso desejo, era a nossa expectativa. Mas o governo... justificou faz que prioridade que tinha indisponibilidade de recurso, aí a gente não entra nesta seara, mas sem dúvida que lamentamos, né, esta redução no atendimento do Viver. E com relação à justiça, como é que vocês veem o andamento desses processos na justiça? Há muita demora no sistema e isso termina às vezes uma criança voltando a sofrer uma violência por conta da demora nos processos? Olha, eu diria que nos casos de violência sexual, a demora não é tão prolongada. Se sabe que a nossa legislação ela é pródiga em possibilitar recursos, né?
E, infelizmente, os defensores dos acusados entram com recurso e a gente tem que trabalhar com isso. Por exemplo, agora, na parte de homicídios, aí sim, no caso de homicídios, é muito demorado. É muito demorado. No caso de uma vítima de dentro de casa, né? Porque os estudos mostram que a violência sexual muitas vezes acontece dentro da própria casa. Então, a pessoa, mesmo a criança está sendo atendida pelo SEDECA, mas ela retorna para a casa dela. E se aquele processo é contra alguém que está muito próximo dela, ela pode ter uma recorrência da violência. Eu estou certa ou não? Não, Luana, nesses casos, quando a violência é praticada por padrasto, por pai, se pede que esse pai, o afastamento do pai, que ele seja retirado do convívio. Porém, ele continua solto, né? Sim. Nas comunidades a gente não sabe como que se processa. Na maioria das vezes ele continua solto. Se coisa em flagrante, ele fica preso, né? Se voltar a insistir, se ele está afastado e insiste e tal, pressiona a testemunha, ele pode ser preso a qualquer momento. Mas, no geral, a gente pede o afastamento diria que do réu, né? E no interior do estado? Porque, assim, em Salvador, vocês têm sede aqui, termina sendo mais fácil a pessoa procurar. Como é esse atendimento no interior do estado? O SEDECA tem esse atendimento ou o governo canaliza isso? Olha, eu diria que no interior do estado, eu fico pensando, se aqui em Salvador, que tem o SEDECA, que tem o Ministério Público, que tem Defensoria, outras organizações, tem a própria sede da Secretaria de Justiça aqui, essas coisas se dão desta forma, fica se imaginando no interior. Eu estou convencido que no interior, principalmente no aspecto de exploração sexual, a coisa caminha quase sem controle, entendeu? Então, são os senhores empresários, são os políticos, são os fazendeiros, né, que praticam, que exploram esses adolescentes e nada ocorre. Porque quando o pai sabe, quando o pai corre, arranja um emprego, o prefeito arranja um emprego para ele, tapa a boca, vou dar um emprego para você, para sua mulher, compra uma casa, dá de presente, toma aqui. Então, nós já tivemos casos no interior, não é fácil para o SEDECA acompanhar casos no interior, nós não temos estrutura para isso, só em alguns casos concretos de grande repercussão. Por exemplo, naquele caso da banda, daquela banda New Hits. Que houve um estupro coletivo, duas adolescentes Isso. foram estupradas lá não me engano, em Itaberaba, Rui Barbosa. Nesse caso, nós deslocamos nós criamos as condições para que os nossos advogados acompanhassem, fossem para lá. Mas foi um caso específico, nós não temos estrutura para acompanhar todos os casos que nos chegam aos ouvidos. Que acontecem no dia a dia. O que nós sabemos é isso. Eu já tive uma constatação, alguns anos atrás, fui a um município próximo de Ilhéus e lá chegando, vi na feirinha, lá no dia de domingo pela manhã, um brutamontes, um trivelato lá carregando a menina nos braços, uma menina de uns 16 anos. Aí eu disse, mas o que é isso assim? O que é isso? Eu perguntei ao meu anfitrião e ele me disse, Valdemar, isso aqui é graça, rapaz, menina de 17 anos aqui já é velha. Nossa. Me disse isso, menina de 17 anos já é velha. Chocante esse mesmo mesmo aí apontou para o indivíduo, já papou mais de 10. Foi a coisa que ele me deu. É realmente muito triste. Essa cidade tem delegado, essa cidade muitas vezes tem promotor e não vê isso. É verdade. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Assembleia Entrevista. A gente continua conversando com o coordenador executivo do SEDECA, Valdemar Oliveira. E no próximo bloco ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. É rapidinho. O Assembleia Entrevista volta já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e com o coração,
encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la mala 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender com hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. Olá, de volta com nossa Assembleia Entrevista, agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Nós estamos conversando com o Valdemar Oliveira, ele é coordenador executivo do SEDECA Bahia. As perguntas foram enviadas por meio das nossas redes sociais e do nosso e-mail, tvaalba@fpj.org.br. Então, vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores, Valdemar. A Iris Silva, do Jardim Apipema, pergunta: posso fazer uma denúncia anônima de um caso de abuso sexual na vizinhança? Pode sim. Pode ligar para esse número que eu dei, 3321 1543, e fazer a denúncia. Precisamos do endereço da vítima, do abusador, caso ele não resida na mesma casa, nome do abusador e, se possível, nome da vítima. Ótimo. A Camila Borges, da Mata Escura, pergunta: quais são os principais cuidados que os pais podem ter para proteger os seus filhos? Olha, a criança abusada sexualmente, ela emite sinais. Ela dá sinais claros, basta que os pais ou responsáveis estejam atentos. É uma criança que muitas vezes é extrovertida, passa a ser introvertida, passa a falar pouco, fica irritadiça, ela chora com frequência. Em alguns casos, quando o abuso é praticado por homens, ela fica, diria que resistente. Entra um homem, ela já começa a se agarrar na saia da mãe. Em casos de menores, já deixado de fazer xixi, volta a fazer xixi de novo. Uhum. Quando maiorzinho um pouco, o rendimento escolar cai, entendeu? Então, pode ver, cair com o rendimento escolar sem outra explicação, tem de ver. Então, a criança emite sinais e basta que os pais estejam atentos para isso. Eu lembro sempre que nós se tem um hábito, principalmente na periferia, de deixar sua filha sob a guarda de vizinhos. Uhum. Vizinho, eu vou aqui no centro da cidade, tome conta de Mariazinha aí. O vizinho é vizinho de toda a confiança, de 20 anos, 30 anos, mas ele não tem uma estrela na testa dizendo: não sou abusador. E dona Josefa sai e o vizinho abusa da Mariazinha que está ali. Uhum. Então, nós não queremos criar nenhuma cisânia entre vizinhança, mas não deixe, porque tem um risco sempre. É um risco grande, pode não ser, mas ele existe. Então, para que correr esse risco? Então, se sair, saia com sua filha, saia com seu filho. Ou fique em casa para evitar esse tipo de coisa, né? Mas se tiver de sair, saia com seu filho ou sua filha. Agora, eu queria que você explicasse a diferença entre abuso e exploração. Porque no último bloco você falou dessa questão da exploração de menores no interior do estado, que é mais comum, e eu queria que você fizesse essa diferenciação para quem está em casa, Valdemar. Olha, o abuso sexual, ele vitima crianças. E crianças nessa faixa aí de mais assim, diria que 1 ano e meio, 2 anos, até 7 anos, 8 anos. Esse é que caracteriza o abuso sexual.
esse é praticado geralmente por pessoas, por familiares ou pessoas vizinhas que gozam da confiança da família. Não necessariamente pedófilos, né? Não necessariamente pedófilos. Eu diria que essa categoria tem um pedófilo típico, que são aqueles que não têm prazer sexual com mulheres adultas, e tem os pedófilos oportunistas, que têm prazer sexual com mulheres, mas se tiver uma menininha, como diz o outro ali, próximo de sua mão, ele abusa. Ele se aproveita de uma situação favorável a ele, né? Então, quase que 70% dos abusos sexuais são praticados por familiares, e aí nesse rol entra o vilão maior, que é o padrasto, né? Mas o pai natural, também para nossa decepção, é também um grande abusador, o pai natural. E aí vem tios, irmãos, irmãs, avós. Você já pensou, um avô de que a criança espera toda proteção, carinho, esse avô muitas vezes abusa da sua neta. E as consequências na vida dessa criança são inúmeras. Evidentemente que o SEDECA ele minimiza, mas essa dor, essa chaga, nunca vai se apagar. Isso provoca consequências em diversas esferas da vida dessa pessoa, Valdemar? Sim, com certeza absoluta. Na insegurança? Na insegurança, na relação com pessoas do outro sexo. Na baixa autoestima, tudo. São casos que chegam lá de pessoas que sofreram violência sexual e não tiveram o tratamento, que muitas vezes os familiares eram praticados por familiares, e a família, muitas vezes de classe média, não acatava, não aceitava. Então escondia, que nada você está inventando, tal. Sim. E essa criança não tinha nenhum atendimento psicológico, né? A gente precisa alertar as mães também, né? Que às vezes, até por não ter vontade de que aquilo seja verdade, terminam se enganando ou passando por cima. As mães tendem sempre a atentarem para aquilo que a criança fala. Tende a atentar e tende a verificar se é verdade ou não, né? Na maioria das vezes são verdadeiras essas denúncias. Então o caso do abuso é esse. São crianças nessa faixa e a exploração sexual. Essa vítima geralmente adolescente nessa faixa de 12 até 18 anos incompleto, sendo que a maioria é mais de 14 a 16, por aí assim, que consiste basicamente numa relação com adultos, né, de meninos ou meninas, com adultos, onde há um pagamento, que pode ser feito através de dinheiro, em espécie, mas também através de favores, através de um banho de loja. Pega uma menina dessa, entra na loja, compra aqui 3 blusas, 2 saias e tal, um celularzinho, um relógio, um brinco, um almoço, almoçar. Tudo isso é uma forma de pagamento. Há uma questão financeira envolvida, seja ela em espécie ou não. Ou né? não, mas pagamento. Sempre há um pagamento, um pagamento. E essa caracteriza a exploração sexual e que se dá mais nessa faixa etária, que infelizmente as denúncias são poucas que nos chegam ao SEDECA. A maioria das crianças e adolescentes que nós atendemos lá são vítimas de abuso sexual. A exploração sexual quase tem poucas denúncias. Por quê? Porque essas meninas que são exploradas sexualmente, elas são oriundas de famílias muito pobres, afrodescendentes, oriundas da periferia, que muitas vezes até contribuem para o dia a dia da sobrevivência familiar. E elas têm consciência dessa exploração ou muitas vezes nem isso? As mães, na maioria das vezes, têm consciência, sabem que a menina de 15 anos que sai de manhã, volta de tarde, com 40, 50 reais, não trabalha, evidentemente, que a mãe sabe que ela estava fazendo algo, diria, que não era legal. Né? Então, infelizmente, a pobreza do nosso povo produz isso. Como também muitas mães que sabem que as meninas estão sendo violentadas e permanecem caladas porque o abusador é o manutedor, é quem dá a manutenção. E ela fica pensando, se eu denunciar, ele vai ser preso, e aí eu e meus filhos vamos ficar com fome. Fora o medo dele não ser preso e ela sofrer algum tipo de represália. Vamos para a pergunta da Jamile Neri, ela é da Vitória. É feito algum trabalho preventivo com crianças e adolescentes para conversar sobre exploração e abuso sexual? Sim. Eu esqueci de falar, foi muito boa a sua pergunta, porque me deu a oportunidade de falar que, além dessa assistência, nós realizamos atividades intensas de prevenção. Nós vamos às escolas,
muitas escolas, nas também associações de moradores, igrejas, universidades, falar sobre esse fenômeno da violência sexual, chamar a atenção dos pais. Nós produzimos muitas cartilhas, né? Muitas cartilhas, e distribuímos essas cartilhas, alertando aos pais sobre essa possibilidade de violência. Então, nós desenvolvemos um trabalho intenso, né? Não só nesse dia a dia com as escolas, mas também nas campanhas. Agora mesmo, nós estamos nesse período de verão, nós realmente... Isso que eu ia te perguntar agora. Eu falei, inclusive, sobre isso na passagem de bloco, né? E chamei esse assunto. Uma estação como o verão pode influenciar nos índices de violência contra a criança e adolescente? Sim, influencia, porque nós somos uma cidade eminentemente turística, né? Então, nesse período, nós recebemos um fluxo, há um aumento no fluxo turístico. E o turista que vem, muitas vezes, ele não vem só para gozar das nossas belezas naturais, da nossa cultura, da nossa culinária. Ele vem também com a intenção de violentar, de explorar as nossas adolescentes. Já houve muitas campanhas, inclusive, em relação a isso, né? Sim. Final da década de 90, Sim. início dos anos 2000. Sim. Isso reduziu, mas isso não acabou. Não acabou. Nós dissemos que essa questão da exploração sexual, porque aqui na Bahia o turista e até mesmo da cidade jogava solto. Era comum vermos no Pelourinho, na Barra, aqueles grandalhões, aqueles gringos grandalhões com as meninas de 14 e 15 anos. Uhum. E achava-se isso, e isso era dado como natural. Não havia nenhuma repressão, né? Nós, graças a Deus, nós, o SEDEC e mais outros, acabamos com isso. Então, hoje não há isso. Hoje você não vê um caso só disso, né? Pelo contrário, aqueles casos que há e há denúncia. Mas nós não temos a pretensão de dizer, nós acabamos a exploração sexual. Não acabamos. Sabemos que ela continua, mas eu diria que não daquela forma tão aberta, tão declarada. E o que eu sempre digo assim, é evidente, existe a exploração sexual, mas ela seria bem pior se não existisse o SEDECA. Com certeza. Para a gente finalizar as perguntas aqui dos telespectadores, a gente também já está chegando no fim do programa, eu queria que você respondesse a Marta Silveira do Barbalho. Ela pergunta, qual a importância de quebrar o silêncio e falar sobre o abuso sexual sofrido? Eu acho isso importantíssimo, porque é um trauma muito grande a violência sexual, né? Então tem criança que guarda isso por anos, vai para a adolescência e só se encontra suficientemente forte quando já está na juventude, quando já está com 22, 25 anos, 26, é que ela se acha suficientemente forte para denunciar. Eu fui violentada. Isso, evidentemente, eu penso a dificuldade que essa pessoa vive, né, para ter essa condição. Mas é muito importante que diga para que a gente possa ir lá atrás e ver se consegue punir o autor, o responsável, o criminoso, eu diria. Vamos repetir o telefone então, Valdemar, para quem quiser fazer denúncia, para quem quiser também ajudar o SEDECA, dá o número de novo. Sim. Para as duas coisas, nós estamos abertos com satisfação, recebemos todas as denúncias, mas também recebemos com satisfação quem quiser nos ajudar, com qualquer importância. 3321-1543. A gente conversou aqui com o coordenador executivo do SEDECA Bahia, Valdemar Oliveira. Eu queria te agradecer muito, Valdemar, por vir aqui mais uma vez à TV Alba e por prestar importantes esclarecimentos para a nossa população. Eu que agradeço e mais uma vez coloco o SEDECA à disposição dessa emissora para qualquer outra oportunidade. Muito obrigada, boa sorte, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e pelo site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.